fazer a oração da fortaleza. Glória a Deus. Vamos ser em nome de Jesus, irmãos, vamos orar no nome do Senhor, pedindo ao Senhor que venha nos fortalecer no nome do Senhor. Ó Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus, meu Deus, nós estamos, meu Pai, mais nesse elos, meu Pai, que nós estamos aqui buscando e pedindo ao Senhor, que o Senhor venha renovar a força deste irmão, venha renovar as forças dessa irmã, desse jovem, da criança, do adolescente, do ancião, meu Pai, em nome de Jesus agora, que o Senhor vai trazendo o renovo, o Senhor vai trazendo a glória, o fogo, a unção, meu Deus, o poder, meu Deus, em nome de Jesus, vai revestindo o teu servo, vai revestindo a tua serva agora, manifestando o milagre, manifestando a bênção, Senhor, cobrindo com o teu poder e com a sua glória, é no nome de Jesus, é no nome de Jesus agora, reveste, meu Pai, a vida desse irmão, reveste a vida dessa irmã, Espírito Santo de verdade, reveste agora, enche, meu Pai, enche o vaso a transbordar, venha mover nessa noite, ó Deus, as fraquezas, joga por terra agora, joga por terra, meu Deus, as fraquezas, os embaraços, os impedimentos que tem atrapalhado este irmão de receber a sua glória, de receber da sua unção, de receber do fogo do seu Espírito Santo, da comunhão, Senhor, da virtude, meu Pai, em nome de Jesus agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus agora, meu Pai, em nome de Jesus agora, meu Deus, vai revestindo o teu servo, vai revestindo a tua serva, meu Pai, vai manifestando o milagre, vai manifestando a vitória, vai manifestando a vitória, vai manifestando a vitória agora, em nome do Senhor, em nome do Senhor, em nome do Senhor, meu Deus e meu Pai, Espírito Santo de verdade, Espírito Santo de verdade agora, peleja nesta hora, em nome de Jesus, em nome de Jesus agora, em nome do Senhor, contra as aves de rapina, e reveste o teu servo, reveste a tua serva agora, reveste com o teu poder, com a tua bênção, com a tua glória, com a unção do seu Espírito Santo, reveste nessa noite, meu Pai, é pelo poder do seu nome, é pelo poder do seu grande nome, meu Pai, vai revestindo, meu Deus, vai trazendo renovo, vai fortalecendo este homem, vai fortalecendo essa mulher nesta hora, em nome de Jesus, liga o seu pensamento, em nome do Senhor, oricanta labacanta labai, oripa labacanta labaná, é no nome de Jesus, é no nome de Jesus, é no nome do Senhor Jesus Cristo agora, em nome de Jesus agora, opera a bênção, Senhor, opera as tuas maravilhas, opera, meu Deus, o seu milagre agora, quebra as algemas, reveste o teu servo, enche da glória, o Espírito da verdade, o Espírito Santo de verdade agora, ele está sobre tua vida, o fogo está sobre a sua cabeça, está neste lugar, a glória já está manifestada, o poder manifestado agora, receba aí no nome de Jesus, receba pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo agora, receba o milagre, receba a força necessária, receba o renovo, receba no nome de Jesus agora a força para vencer, orienta labai, oricanta labacanta labai, oriente decanta labai,
labai, ori palabacanta, labacanta, labai. Deus de glória, Deus de fogo, Deus de poder, Deus de autoridade, é no nome de Jesus, receba, em nome de Jesus, em nome do Senhor, a vitória do Senhor agora. Opera a bênção, meu Deus, opera o milagre, opera, meu Pai, a tua maravilha, a tua graça santa, a sua graça poderosa e maravilhosa nessa noite, meu Pai, em nome de Jesus. Renova, meu Deus, renova, meu Pai, a força do teu servo e da tua serva, dando-lhe graça pelo poder que é no seu nome agora. Fica conosco, meu Pai, ajuda o teu povo, ajuda a tua igreja a vencer e confirma a bênção, e confirma, meu Deus, o milagre, confirma, meu Pai, a sua vitória, em nome do Senhor Jesus. Fé mais fé, amor mais amor, quem não tem sem amor não pode agradar ao Senhor. Senhor, manda poder, opera maravilha, faz sinais aparecer, repreende ao inimigo, batiza os que crê, derrama fogo santo, Senhor, manda poder, derrama fogo santo, Senhor, manda poder. Amém, irmãos? Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João 6. Evangelho de João 6, a partir dos 50. 6 a partir dos 50. Evangelho de João 6, 50. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus, mais uma vez, Senhor, nós pedimos ao Senhor que é pelo seu Espírito Santo, por amor do seu povo e da sua igreja, o Senhor nessa noite, meu Pai, através do seu Espírito de sabedoria e inteligência, o Senhor nos dá ciência nessa palavra, pelo poder que há no seu nome, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, hoje nós vamos falar do outro ponto, mais um, que é o alimento para nós, que sustenta o crente e fortalece o crente, a vida espiritual do crente. Eu não sei se os irmãos, já falei isso aqui na igreja, nós já falamos sobre isso, mas é uma coisa tão preciosa, tão poderosa, é um mistério tão grande que é a Santa Ceia do Senhor. Ela é um mistério tão grande que muitos nem perceberam, não entenderam isso ainda. Eu mesmo nunca vi ninguém comentar. Mas a Santa Ceia do Senhor é uma das únicas coisas visíveis que você pode tocar, que alimenta o espírito. É das únicas coisas visíveis que alimenta o espírito. Não existe nada sobre a terra que atinge o espiritual, mas a Santa Ceia, ela vai para o espírito. E nós podemos observar que esse alimento que é a Santa Ceia, esse pão, ele alimenta o nosso espírito. Mas será por que ele tem esse poder de alimentar o nosso espírito? Porque tudo que é espiritual se discerne espiritualmente, não é isso? O que é carnal, carnalmente. Então, como que uma coisa visível, uma matéria, pode alimentar o espírito?
Será por quê? Que a Santa Ceia é a única coisa material que alimenta o espírito. Porque ela é transformada da fé, pela fé, ela é transformada pela fé, não é? Mas a Santa Ceia, Jesus acabou de falar aqui. Ele acabou de falar. Ele falou assim, eu sou o pão, e o pão é a minha carne. Não falou? É a minha carne. E não é ele que alimenta o espírito? Então, quer dizer, o pão, quando se transforma, ele transforma no corpo de Jesus. Então, ele tem poder para alimentar o espírito. É um mistério tão grande, mas é grande demais. Como que Jesus fez isso? Transformou um pão, você compra o pão na padaria, feito, você come o pão todo dia. Todo dia quando alguém come um pão. Aquele pão lá não funciona, não. Mas o pão da Santa Ceia, quando ele é orado, ele alimenta seu espírito. Que coisa impressionante, não é? Agora, se nós entender, a Santa Ceia tem todo esse poder. Por quê? Porque o sangue de Jesus também, quando Jesus derramou o seu sangue, ele não derramou sangue. O sangue também não é visível. Mas o sangue de Jesus, ele combateu tanto naquilo que é da terra, como também aquilo que é do céu. Tanto no espiritual. Tanto que a Bíblia fala que o sangue dele purificou e purifica a nossa alma. Então, por isso que você já vê toda a ligação de uma coisa material que alimenta o espírito. Não existe mais nada nessa terra que alimenta o espírito. Nada. A única coisa material que pode alimentar o espírito é somente o pão e o suco de uva da Santa Ceia, porque ele é transformado no sangue do Senhor Jesus, né? Vamos lá, nós vemos, irmãos, que a Santa Ceia do Senhor Jesus, então ela é um alimento para o crente. Quando o crente, ele vai deixando de tomar a Santa Ceia, ele vai enfraquecendo. O seu espírito, a sua alma, ela vai enfraquecendo, vai perdendo a força. E por isso que nós precisamos de estar sempre em Santa Ceia, porque ela fala de comunhão, não é? Comunhão com quem? Comunhão com Jesus. Mas ela tem uns pontos, a Santa Ceia, que ela não é, que nós não podemos tomar de qualquer maneira. Não, não. Ela tem certos pontos, porque ela só funciona se certos pontos for ajustado. Fora disso, ela é um problema sério. E tanto que eu sei que ela ela é tão do lado do Espírito, a Santa Ceia, que tanto ela para fazer o bem, como ela para fazer o mal, ela atinge o Espírito. Tanto daquele que está na carne. Não é isso? Vamos lá, quando Jesus falou assim, quem come do meu pão e bebe do meu sangue, tem vida. Quem não bebe, não tem. Não tem vida em si mesmo. Vamos dar só uma vida lá para vocês verem o poder que tem uma Santa Ceia. R$ 6,53? Vamos lá, 6,53. Pode ler. Jesus. Está vendo? Pode ler. Viram? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Então você vê que além dela alimentar o homem, o espírito do homem, ela ainda tem um outro poder de dar ao homem, como diz a graça, né, a autorização para ele ser ressuscitado no último dia. 55, vamos lá no 55. Deu 55.
Viu? A minha carne verdadeiramente é comida e meu sangue é bebida. Está vendo? Então, você quer dizer, quando você está na comunhão e participa do sangue do Senhor Jesus Cristo, Ele dá para você autoridade de vida eterna, dá para você autoridade de ressurreição, não é isso? E a Bíblia mostra bem claro, e a linda, ela alimenta a sua alma. Ela alimenta a nossa alma. Acho que assim que a gente fala, quem não come? Aí está falando quem come. E quem não come? Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aliás, vamos até no quem não come, vamos lá no... Até aí mesmo? No 54? 53, justamente, é isso mesmo. Beberes. Se não beberes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Então, quer dizer, se não beberes, comer da sua carne e beber do seu sangue, não tereis vida. Isso aqui está falando para crente. Não está falando para quem não é crente. É para quem é crente. Santa Ceia é para quem é crente, não é para quem não é crente. O que a pessoa tem que entender é justamente isso. Crente que está em comunhão. Não foi? Jesus curou, Ele curou todas as gente, não foi? Jesus ressuscitou mortos, quem era crente e quem não era, não foi? Jesus não operou lepras de quem era crente e quem não era, até os 10 leprosos, só tinha um lá que era, 9 era de Israel e um não era. E justamente o que não era de Israel que foi lá agradecer, não foi isso? Jesus até falou, o que não era judeu foi o que agradeceu. Então ele curou os judeus e curou quem não era judeu. Mas a Santa Ceia, você observa que quando Jesus foi dar a Santa Ceia, ele chamou só os seus discípulos. Não foi isso? E naquela hora, o Judas não pôde participar. Ele não pôde participar. Nós vemos que porque a Santa Ceia era a continuação da Páscoa. Só que a Páscoa, até aquele momento, ela funcionou de uma forma figurativa. Era só uma sombra daquilo que era real. Aí veio a Santa Ceia do Senhor. Essa é real. Não era sombra, é real, né? E quando ela entra, você vê que o Judas participou da Páscoa, junto com Jesus. Ele participou da Páscoa. E pelo que dá a entender, 3 Páscoas ele participou. Mas a quarta, que é a Santa Ceia, ele não pôde. Aliás, no dia da Santa Ceia, Judas tinha acabado de participar da Páscoa. No dia da Santa Ceia. Só que na hora que Jesus foi celebrar a Santa Ceia, ele falou para Judas, se retira, Judas. Agora você não pode mais participar, porque agora é Santa Ceia. Não é Páscoa mais, Judas. Agora eu estou fazendo como diz, né? Transformando, estou fazendo a mudança. Agora de Páscoa nós vamos passar para a Santa Ceia. Então agora você não pode, Judas. Para você ver o quanto a Santa Ceia é séria. Ela é séria. Vamos lá. Mateus 26, 23. Pode ler para vocês verem. E ele, respondendo, disse: O que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que traía, disse: Porventura sou eu, Rabi? Ele disse: Tu o disseste. E quando comia, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu. E deu aos discípulos e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Viram? Vamos lá no João, Evangelho de João 13, né? Vamos lá no Evangelho de João 13. Olha para vocês verem. Que coisa muito importante e interessante. Prestar bastante atenção nisso.
Pode ler. Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariote, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que fazes? Faze-o depressa. E nenhum dos que estavam sentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isso. Porque como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e era já noite. Viram aí? Vocês observam que ele estava sentado na mesa. Ele já tinha participado da Páscoa. Jesus tinha participado da Páscoa. Depois que ele participa da Páscoa, é que Jesus então agora celebra a Santa Ceia. O Judas não podia. Ele não tinha comunhão com Jesus. Ele não tinha, né? Ele ia trair Jesus, então ele não tinha comunhão. Mas os 11 apóstolos tinham comunhão com Jesus. Foi por isso que só eles apresentaram. Agora, vocês observaram uma coisa? Jesus deu Santa Ceia para a multidão? Não foi. Não deu Santa Ceia para a multidão, ele deu a Santa Ceia para os seus discípulos. Não foi isso? Os seus discípulos. Porque a Santa Ceia é uma coisa seríssima. Seríssima. Por isso que eles fazem uma confusão muito grande lá em 1 Coríntios. Os interpretadores fazem uma confusão muito grande, porque quando chega em Coríntios, vamos lá em Coríntios, você vai entender. Coríntios 11, né? E logo depois de cear, está aí. E logo depois de cear, Jesus tomou o pão. Pode ler. 11:23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Viram aqui? E lê só uma. Vamos lá. Semelhantemente também, depois de cear. Viram? Depois de cear. Está vendo? Quer dizer, cear é o quê? Não é comer? Uhum. Então, depois que ele comeu a Páscoa, Jesus então agora pega o pão, olha para você ver, depois de cear, tomou o cálice dizendo: esse é o cálice do Novo Testamento. Não é isso? Porque depois que Jesus passa a Páscoa, que ele celebra a Páscoa, ele começou a Santa Ceia. E dali, a Santa Ceia tinha um outro objetivo. A Páscoa tinha um objetivo, a Santa Ceia tinha outro. Porém, a Páscoa era sombra, é somente uma sombra. A Páscoa que eu estou falando, irmão, para os irmãos não confundirem, não é essa Páscoa que é apresentada nos países, nessas Páscoas de ovinho, né, coelhinho, ovinho de Páscoa, isso aí não é Páscoa, não é a Páscoa da Bíblia, não. Tem nada a ver com a Páscoa da Bíblia, isso aí é idolatria. A Páscoa que Jesus está falando, ela é diferente, ela é feita com pão asmo, não é com erva amargosa. Essa é a Páscoa que os judeus, por ordem de Jesus, eles celebravam. Muitas vezes a gente tem que compreender uma coisa. Nós vamos até dar uma volta lá para os irmãos aí, porque senão faz confusão. A gente tem que entender uma coisa. Havia coisas que eles faziam, cultura que eles criaram, era deles. Mas existia aquilo que Deus ordenou eles fazer. O que Deus ordenou eles fazer, né? E muitas coisas que eles criaram, porque pegaram de outros povos, arrumaram aquela bagunça toda, por isso Jesus até rejeitou. Mas aquilo que Jesus mandou eles fazer é que justamente que era o que nós também deveríamos fazer. Isso serve para nós. O que Jesus ordenou que fizesse. Né? Vamos lá. Vamos lá para você ver. Quando o próprio Jesus ordenou a Páscoa. Ela não era uma coisa tão simples, era uma coisa com significado. Vamos lá.
Êxodo quanto? Êxodo 12. Pode ler. 7. E tomarão o sangue. Não, o 8, né? Não, coloca, lê o 7. E tomarão do sangue, poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Pode ler. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fessura, e nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Viram? A Páscoa do Senhor. Porém, mesmo ela sendo uma sombra, ela tinha uma ordenança nela. Não podia comer sem roupa, tinha que comer com os lombos cingidos, não é? Lombo cingido, o que mais? Cajado na mão e os pés calçados. Vocês sabem que pé calçado no passado significava independência. Independência, porque o escravo andava descalço. Então, quando eles calçavam sapato significava independência. Não era mais escravo. Entenderam? Para nós hoje, né? Tanto que vocês podem ver que quando Jesus aparece para Moisés, Deus aparece a Moisés, Moisés estava calçado. Jesus falou assim, tira o sapato. Porque onde você está pisando é lugar santo. Porque ele estava tirando o sapato para Deus. Ele estava passando a independência dele para a dependência de Deus. Entendeu? Por isso que ele estava tirando o sapato. Agora ele estava passando para o domínio de Deus. Tira o sapato porque o lugar é santo. Né? Agora aqui, você calça o sapato. Quer dizer, até hoje vocês foram presos pelo Egito. Agora vocês estão livres. Então quer dizer, a Páscoa no passado ela já era para pessoas libertas. Pessoas livres. Não era para escravo. Está entendendo? É para pessoas livres. Escravo de que hoje no nosso dia? Escravo do pecado. Não é para escravo do pecado, é para quem já foi livre do pecado. Né? Cajado na mão, né? E lombos cingidos. Não é para quem está nu, é para quem está com lombos cingidos. Quer dizer, né? Aí vai entrando um monte de coisa. Vocês entenderam? Isso era, aquela Páscoa, a Bíblia fala que ela era só a sombra. E mesmo ela sendo a sombra, ela tinha que ser santa. Mesmo sendo sombra, ela era santa do mesmo jeito. Tanto que quando eles pecaram, o Senhor eles precisou corrigir para tomar ela, porque não podia tomar de qualquer maneira. Né? Acha só o versículo para mim, quando Moisés precisou que eles consagrassem para eles participassem dessa Páscoa. Essa Páscoa aí, está vendo? Que era só a sombra do que é real. Onde está? Eu não achei, abriu, né? Números 9, a partir do 6. Números 9, a partir do 6. E houve alguns que estavam imundos pelo corpo de um homem morto, e no mesmo dia não podiam celebrar a Páscoa, pelo que se chegaram perante Moisés e perante Arão aquele mesmo dia. E aqueles homens disseram-lhe: imundos estamos nós pelo corpo de um homem morto. Por que seríamos privados de oferecer a oferta do Senhor a seu tempo determinado no meio dos filhos de Israel? E disse-lhe Moisés: esperai, e ouvirei o que o Senhor vos ordenará. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém dentre vós ou entre as vossas gerações for imundo por corpo morto, ou se achar em jornada de longe de vós, contudo ainda celebrará a Páscoa ao Senhor. No segundo mês, no dia 14 de tarde, a celebrarão, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Viram? Então quer dizer, eles não podiam tomar naquela primeira. Eles tomaram no outro mês, né? Eles consertaram, prepararam, purificaram, aí agora eles iam tomar. Eu achei importante aqui, porque fala assim que quando a pessoa, né, por
uma coisa assim involuntária, igual eles contaminaram com o corpo de um homem morto. Era uma coisa involuntária até, né? Entendi. Não tinha como eles, né? Não foi uma coisa que eles fizeram propositalmente. E também foi quando eles, né, estivessem longe, não conseguissem chegar a tempo para participar da Páscoa. Só que aí, no 14, no 13, ele fala assim: porém, quando o homem for limpo e não estiver de caminho e deixar de celebrar a Páscoa, tal alma do seu povo será extirpada, porquanto não ofereceu a oferta do Senhor a seu tempo determinado. Tal homem levará o seu pecado. Viu? Tá vendo Quer como que dizer, era tão importante? justamente. E o que eu estou mostrando para os irmãos, que essa Páscoa, mesmo ela sendo, né, a sombra, ela era santa. Está vendo como o que ela já trazia, no começo, o que ela já trazia, aqueles que não tomavam, os que tomavam tinham que estar santificados, né? Porém, era a era da carne, mas tinham que estar santificados. Não podia ser de qualquer maneira. Então, se ela, que é a sombra, já tinha essa santidade toda, imagina você o que é real. O que é real, né? E a Bíblia está dizendo aí o seguinte, viu o que é, né? Aquele que não tomasse, a Bíblia fala assim, o seu pecado está sobre ele. Porque quer dizer, naquela hora ali, não havia perdão de pecado, mas ela cobria o pecado. Então Deus ali, né, sujeitava aquele pecado, só cobria. Mas já no nosso tempo, não, é o contrário. Né? Agora não é mais cobrir pecado, o Senhor Jesus perdoa pecado. Então, quando eu vou tomar uma Santa Ceia em pecado, eu estou primeiro insultando a Deus, porque hoje tem perdão. Tem perdão. Então, eu estou desafiando a Deus. Porque se eu posso ser perdoado, por que eu não quero pedir a Deus perdão? Não é? Por que eu não pedi Ele perdão para me tocar no seu corpo? Eu desprezei a Santa Ceia do Senhor. Por isso que dá esse problema todo, não é? Vamos conferir lá só em Hebreus 10, para vocês verem que a sombra, a Páscoa era a sombra das coisas futuras. Assim, é interessante que tanto é errado a pessoa tocar e participar em pecado, porque ela está menosprezando a mesa do Senhor. Justamente. Né? Igual lá em Malaquias fala, né? Poder oferecer o manco, tal, porque quer dizer, a mesa do Senhor é desprezível. Né? Então eu posso fazer de qualquer jeito e posso ir lá e tocar, né? Porque tanto faz, não vê aquilo como algo santo, né? Justamente. Então está menosprezando. Mas também se a pessoa tiver condição e também não importar de fazer igual aqui nesse caso aqui, a pessoa for limpa, não estiver de caminho, também está menosprezando. Porque, ou seja, tanto faz eu tomar, não tomar, não quero tomar, eu vou, sei lá, entendeu? Esse mesmo, entendeu? Tipo assim, e a pessoa poderia, né, mas assim, menosprezou. Justamente. Foi fazer outra coisa, eu vou para casa do meu parente, vou passear, mês que vem eu tomo. Santa Ceia tem todo mês mesmo. Deixa eu passear um pouquinho. Quer dizer, a Santa Ceia não representa nada para ele. Justamente, ele está menosprezando. Você viu o versículo que foi lido? Os que menosprezavam também era considerado um pecado. O pecado estava sobre eles. Estava sobre eles. Era considerado um pecado, quem menosprezava. E hoje a pessoa tem isso, né? Não tem um casamento para mim ir, irmão. Né? Então, hoje não vai para ir na Santa Ceia. Mas aí, irmão, na terça-feira, irmão, dá a Santa Ceia para mim? Dou, ué. Pode ir, pode vir tranquilo. Vou dar você pão e suco de uva. Porque corpo e sangue você já desprezou. Estou dando o corpo. A gente só dá o pão e o suco de uva. Porque o corpo e sangue foi desprezado. Você quer o quê? Não é isso? Pode vir. Né? Vamos lá. Hebreus 10 primeiro, né? Porque, tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferece cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. Viram? Ela tinha a sombra. Ela era a sombra dos bens futuros. Ela não podia aperfeiçoar, mas ela cobria o pecado. Não é isso? Ela cobria. E o Senhor ordenou. Isso é a ordenança de Deus.
Não é coisas que inventaram, não. Ordenança de Deus. Não era, como diz, a cultura de Israel, não. Isso é a ordenança de Deus. Ele ordenou. Por isso que ele também ordenou, porque ela era sombra da Santa Ceia. Aquela Páscoa, né, irmãos? Não é essa Páscoa aí, não. Aquela Páscoa era sombra da Santa Ceia. Por isso, quando veio a Santa Ceia, o Senhor Jesus estabelece a Santa Ceia, então agora também tem uma ordenança ao crente. Ao crente. O Espírito Santo já toca em nós, irmãos. Para nós já sentimos a vontade de estar participando dela. Porque é como eu disse, você não tem vontade de comer? Que hora que você vai comer? Hã? Na hora da almoço, na hora da janta? Na hora que está com fome, não é? É na hora que você está com fome que você come, né? Não tem não, é. Deu fome, você mandou para dentro, não é? A Santa Ceia é a mesma coisa. Quando você está ali, o Espírito Santo já te fala, ó, você está precisando tomar ela, né? Primeiro aqui, eu tocou em mim agora, né, pensando no meu colega, que eles devem ter colocado isso na mente, os pastores deles lá, né? E toma de ano em ano. Lembrei desse aqui, porque fala assim, né? Vez que eu ensino a mente, ofereceis cada ano. Pode apreciar os que a ele se chegam. Justamente. Justamente. E aí está falando o quê? A Páscoa, ela era oferecida de ano em ano. Justamente. Eles acham que estão, né? Só que esqueceu que isso já é pelo Espírito Santo. E na hora, já está até bom que o irmão está falando ali, porque na hora que o Espírito Santo, por que nós tomamos Santa Ceia de mês em mês? Né? De mês em mês. A igreja não recebeu de Jesus uma autoridade justamente sobre isso? Certas coisas a igreja recebeu certa autoridade de Jesus. Jesus deu autoridade para ela. Uma é a Santa Ceia, que Jesus deu autoridade, e o batismo nas águas. Não é a igreja? Já a Bíblia não fala assim, quem batiza com as águas somos nós, não é? Não é a igreja que batiza com água, mas quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. Isso aí a igreja nenhuma vai batizar ninguém com o Espírito Santo. Mas batizar nas águas, a igreja que batiza. É o ministério que batiza o homem e a mulher. A Santa Ceia, a igreja, pelo Espírito Santo também sentiu, né? Que era de mês em mês. Então, por isso que é de mês em mês que nós tomamos Santa Ceia. Pelo Espírito Santo. Agora, você observa, não, mas tem uma igreja lá que resolveu que é de ano em ano. Está errada. Errou. Por quê? Porque ela não foi tocada pelo Espírito Santo. Se tivesse tocado, estava igual aos outros. Não foi tocada. Mesmo porque se é um alimento, né? É. Então, nossa, vai esperar até o ano que vem. O ano que vem. Aí, se o camarada não puder tomar o ano que vem, só daqui 2 anos. No meio do tempo, se Jesus vier, vai cair duro aí, né? Porque... Eu falei para ele, então, o seu espírito da sua alma vai alimentar só de ano em ano. De ano em ano. Não, porque está escrito lá. Eu falei assim, mas eu não quero. Existe não. Existe não. Tem nada escrito aí não. O pão nosso de cada dia. Quer dizer, o pão nosso você pede todo dia. Agora, Santa Ceia de ano em ano. Eu fiquei com uma dúvida, né? Que o Senhor falou que a Santa Ceia fortalece, né? Alimenta os membros, né? O Por crente. exemplo, eu sou da igreja, né? Tal, mas eu não sou membro. Então, tipo assim, as outras pessoas às vezes que também é da igreja, mas não é membro. Qual que é o modo de fortalecer delas? O modo os outros pontos. A mesma coisa de uma criança. A criança não come carne, não come, mas ela bebe o leite. O leite que ela bebe tem tudo isso. Todas essas vitaminas, não é? Todas essas vitaminas estão ali. Hã? Nem pode. Mas tudo isso está lá nela, tampado ali, não é? Quando ela fica grande, já não dá para beber o leite só, porque o só não vai sustentá-la mais. Aí ela tem que comer a carne. Entrar a cara na carne, no peixe, né? Fazer a festa. Porque agora ela precisa, não tem como ela beber leite que ela vai cair dura. Mas quando ela é certo momento, ela bebe o leite. Mesma coisa é o crente. Você ainda não batizou nas águas, mas está na fé, o Senhor te alimenta de outra forma.
né? Mas depois que você chegou, batizou nas águas, agora o Senhor já exige que tome a Santa Ceia. Quer dizer, como diz, já ficou grande, agora come a carne, meu filho, senão você vai cair duro, não adianta. Eu estava lembrando aqui, que é engraçado, até lembrei daquela oração do missionário Davi Miranda, que, ele falando, né, que os irmãos estão tão acostumados a sentir a glória do Senhor, e tipo, você acostuma com aqui, parece que é normal, né? Normal. Que a glória do Senhor está o tempo todo, a pessoa até acostuma com aquela glória, né? E aí eu estava lembrando aqui que, assim, sempre participei da ceia e tudo, e meio que a gente acostuma, tudo bem, então parece assim, que é uma coisa assim, você nunca para pensar que aquilo pode fazer falta, porque você participa toda vez. Todo mês. Né? Então, tipo assim, você não pensa nisso, né? Eu só, assim, entendi como que ela fazia falta o dia que eu pensei que eu não ia poder tomar. Aí, realmente. Nossa, até então parecia que estava normal. É aquela coisa assim, parece que não faz falta, porque você está tomando todo mês. Entendeu? Aí no dia que aconteceu um fato, nem era uma coisa grave, mas eu fiquei com aquele negócio na minha cabeça e eu pensei que eu não ia ter condição, que eu não era digna de tocar. E eu lembro que eu cheguei na igreja, nossa, mas quando eu tive essa consciência de que talvez eu não ia poder tomar, gente, eu ajoelhei, mas eu chorei tanto, mas tanto que eu pensei assim, aí que eu fui entender como que o negócio era necessário, como que me fazia falta, sabe? Porque até então eu não tinha tido essa sensação, a dimensão dessa necessidade, sabe? Porque eu tomava sempre. E aí eu lembro que aí eu fiquei tão angustiada que eu ajoelhei, mas eu chorei tanto. Eu não vou poder participar hoje e tal, falando com Deus. Aí na hora o Senhor tocou lá dentro do meu coração que eu poderia participar. Aí quando Deus tocou no meu coração que eu podia perceber, nossa, meu Deus, aí eu chorei, foi de emoção, né? Porque até então eu estava chorando de tristeza. Aí eu comecei a chorar de emoção, porque eu senti, sabe, como tivesse uma mesa grande, enorme, e vamos supor aquela pessoa pobrezinha e todo mundo rico participando daquele manjar e você meio que de fora, o pobrezinho que não pode participar, e de repente o dono da casa vira e fala assim, pode vir. Entendeu? Pode vir sentar com a gente alegria, aqui na mesa, entendeu? Aí na hora que eu senti, é como se fosse um convite, tipo assim, não fica triste não, pode vir, vem. E aí na hora que eu senti esse convite, nossa, eu senti o maior privilégio da minha vida, assim, e eu nunca tinha sentido esse tipo de situação. Justamente. Aconteceu comigo quase a mesma coisa, só que não foi dessa forma. Aí eu cheguei pensando, vou participar dessa ceia, né? A gente erra durante uma semana, durante um mês, e pede. Aí o pastor pega o diabo e coloca, acusa na sua cabeça, põe a acusação na sua cabeça. Eu pensei que eu vou participar e passo por isso não. Gente, não deixe de participar, né? Faça o concerto com Deus. Eu já estava pensando em participar. O pastor falou, aí tocou. Aí eu pedi Deus perdão. Vou ver que dali para frente eu sempre peço Deus perdão. Porque a gente pode estar errando, a gente não é coisa, a gente pensa, não, está errado. A gente pode fazer uma coisa que não sabe que está errado, a gente está errado. Então não custa a gente chegar na frente e pedir Deus perdão. Está pedindo perdão para ele, não é para quem quer. É para Deus. Justamente. Então, vocês observam, aí criaram aquela questão. De vez em quando você vê assim, venham todos tomar a Santa Ceia do Senhor, para alimento da nossa alma. Não, quem falou que Jesus falou, chamou todos? Não foi? Ele chamou os seus discípulos. Não chamou todos, né? Aquela multidão que andou atrás de Jesus, ele só pôde participar da Santa Ceia quando eles converteram. Lá na frente eles converteram, né? Na pregação de Pedro, 3.000 aceitou Jesus. E ali entrou doutrina, entrou batismo, aí pronto, vamos tomar a Santa Ceia, né? Passando mais um tempo, torna outra pregação, mais 4.000, não é isso mesmo? Faz memória? 5.000, né? Mas 5.000 converteu, e ali foi só crescendo. Mas todos que tinham que converter o evangelho. Não era, Jesus curou todo mundo, mas para tomar a Santa Ceia, não. Tinha que converter o evangelho. Senão não podia tocar nela, não é isso? Mas mesmo assim, Paulo foi obrigado a explicar sobre ela. Porque alguém começou a pensar que a Santa Ceia
Era simplesmente, não é o sangue de Jesus? Não é o corpo de Jesus? Nossa, então nós vamos entrar, cara, vou beber muito sangue de Jesus para mim, né, ficar purificadíssimo, vai purificar tudo. Paulo, opa, peraí, o que é isso? Você está achando que o trem é brinquedo? Você está achando que você é para alimentar a carne? Vocês não têm casa para vocês comer, não? Paulo falou desse jeito. Uai, vocês estão me envergonhando a igreja. Foi preciso, porque eles entenderam, tipo assim, muitas vezes a pessoa quer levar do outro lado, né? Paulo teve que explicar, vamos lá, 1 Coríntios 11. 17. Pode ler. Nisso, porém, que vou dizer, não vos ouvo, porque quando vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque, antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e, em parte, o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque, comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes, porventura, casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Viu? Paulo mostrou 2 pontos. Um ponto que Paulo mostrou, ele falou assim, cada um toma a sua própria ceia. Então, quer dizer, eles não estavam, não, é de Deus, irmão, é de Deus, nós mesmo podemos. Não, opa, peraí. Colocou Deus na igreja, pastores, presbíteros, não foi? Evangelista, colocou, está aquela turma lá, está escrito lá, depois nós lê lá, não colocou? E para esses que o Senhor ordenou. Quem que servia à mesa não eram os diáconos no passado? Então, quer dizer, não era que cada um ia tomar a sua. Não, a igreja estipulava. Hoje é a Santa Ceia, irmãos. Vamos todos tomar. Né? Peraí, a irmã. O senhor falou, igual tem essas igrejas que chama todo mundo para participar. Igual a gente que era de uma igreja errada. Aquela Santa Ceia lá que a gente tomava, como que deu assim? Como que fica? Se a gente... Você entendeu? Se assim, tomou. A Santa Ceia que nós tomavam lá, como a gente não conhecia. Aí que entra a questão da sinceridade. Muita gente não sabe. Você não sabe, né? Se você não sabe, então quer dizer, você está fazendo, achei que está certo. Porque quando você chega na igreja, você olha o pastor falou, irmãos, é dessa forma que funciona. Talvez você nem leu na Bíblia, né? É assim que funciona, você vai fazer. É o pastor, é ele que está lá na frente. E de repente ele não está fazendo nada certo. Então você tomou. A Bíblia fala que Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Não é isso que a Bíblia fala? Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Mas Ele quer que todos se arrependam, não é isso? Naquele tempo que eu estou na minha ignorância, o Senhor vai aceitar. Se eu tiver com sinceridade. Entendeu? Se eu estou com sinceridade, Deus vai aceitar. Mas a partir do momento que eu cheguei ao conhecimento, se eu continuar, eu já estou provocando a Deus. Deus já não aceita mais. Está sobre ele. O dano está sobre ele. Até o momento Deus leva em conta o tempo da ignorância. Mas a partir do momento que foi revelado, se a pessoa insistir, já começa o problema. Nós vamos até falar sobre isso. Irmão? Não, essa questão da gente não tomar a Santa Ceia de qualquer maneira, igual o irmão Ricardo, né, falou, Juliano falou, mas você pode ver que até na Páscoa, no passado, era determinada a mesma coisa, porque Deus falou até para os estrangeiros, porque tinha estrangeiros no meio do povo de Israel, então, mesmo que eles eram estrangeiros, eles não poderiam comer da Páscoa de qualquer maneira. Para eles poderem comer da Páscoa, eles deveriam aderir
a palavra do Senhor, os mandamentos do Senhor Jesus lá na Páscoa. Justamente, tá vendo? Desde o começo, não tinha nada desse negócio, vai entrando e fazendo o que quer, não. Não, pastor, eu fiquei em dúvida com a pergunta da irmã Karina. Aí eu vou fazer uma pergunta também, e o senhor me responde, né? Porque, deve ter o quê? Uns 40 anos que eu tomei uma Santa Ceia, mas eu não tinha conhecimento de nada, entendeu? Ele falou assim, não, você pode tomar, porque não tem problema não, senhor. Você está aqui na igreja, nós estamos orando, você pode tomar. Aí o que o senhor possa me falar? Esse troço não sai da minha cabeça. Depois que eu conheci a verdade, eu fico com essa dúvida na cabeça. Se eu acho que eu tenho que orar e pedir perdão a Deus, para Jesus tirar isso da minha mente, que eu tomei do pecado errado. Ô, irmão, aí tá vendo? Isso aí é uma coisa até diferenciada. Porque se ela não sai da mente do irmão, porque tem uma coisa foi feita errada nessa hora. O irmão precisa, vai diante de Deus, pede o seu perdão, que se está voltando na sua mente, é porque Deus quer que você conserte esse ponto. É porque sempre eu lembro. Igual quando eu vim para conhecer a verdade, então eu lembro que naquele dia eu errei. Não, então, irmão, só o irmão dobrar o joelho, ora a Deus, Senhor, está sempre voltando na minha mente, né, essa coisa, então o Senhor me perdoa e tira isso da minha mente. Não quero mais lembrar, só quero ser perdoado. Amém. Aí o Senhor confirma a vitória. Amém? Porque o irmão tomou, porque o irmão não sabia, foi, né? Não, eu tô uma dúvida. E como funciona essas ceias que esse pessoal, né, tá tudo errado, eles fazem oração lá e tal. Como que funciona essa ceia? Essa ceia, porque quando é de Deus, né, se torna do corpo e sangue. E nessas igrejas aí onde não tem Deus, né? Aonde que entra o outro problema, né? A outra questão. A pessoa está lá celebrando aquilo, né? Na verdade, primeiro não tem autorização de Deus, porque mesmo que seja lá um pastor, alguma coisa assim, mas tem que ser autorizado. Deus não está, então não funciona. É somente bebendo suco de uva e comendo pão. E achando que está dando certo. Como as outras que a gente vê por aí, né? Que eles também dão a mesma coisa e não funciona. É simplesmente comer pão, não é? Não funciona em nada. Então, não adianta em nada. É porque a pessoa pensa, nossa, eu estou lá. Quando ele tomar a verdadeira, ele vai falar assim, puxa vida, é só a emoção que eu estava sentindo, não tinha nada de Deus, nada de poder, né? Não, só emoção. Eu queria dizer que é isso que fica o engano. A igreja está cheia de engano. Enganando as pessoas, né? Que a pessoa não sabe. E está vivendo no engano, né? Justamente, verdade. É o que você pode ver que tem. É coisa tão séria uma Santa Ceia. Por que Jesus tira Judas na hora? Ele não permitiu Judas tocar. Porque não é uma coisa tão simples. Não, e aí o problema não é só. A questão não é porque só Jesus tirou, não. Vamos ver. Lá para ver, nós vamos ver. Continuando, tirando a mesma coisa. Não é isso? Então quer dizer, você. A irmã, antes de falar? Pode. Uma pergunta. Assim. Tem coisas, por exemplo, até às vezes quando a pessoa é disciplinada, uma prova, às vezes, por exemplo, Deus tira algumas coisas da pessoa de fazer, né? E outras coisas permite, porque eu não sei se tem uma questão de valor em cada coisa para Deus. Não, isso aqui, Deus tem uma forma de trabalhar. Por exemplo, vamos supor que hoje é dia de Santa Ceia, e aí você me colocou para pregar. Mas aí eu não estou sentindo de tomar Santa Ceia porque eu fiz alguma coisa. Mas aí eu posso pregar? Eu tô, como é que fala? Eu tô na graça, eu tenho permissão para subir no altar e fazer a obra, mas não posso tomar Santa Ceia. Tipo assim, eu não estou em condição de tomar Santa Ceia, mas eu estou em condição de pregar. Pode acontecer isso? Não, também não. Mas, por exemplo, às vezes a pessoa, por exemplo, não toma Santa Ceia, mas ele ganha uma oportunidade. E aí ele canta. Porque, irmãos, até essa questão, a pergunta da irmã é muito interessante. Porque pregação, vamos supor, eu ganhei uma oportunidade na igreja. Não quer dizer que não seja de Deus, né? Não, é de Deus. Deus me deu, então eu ganhei a oportunidade. Fui lá, cantei um hino, eu estou cantando um hino para Deus.
eu estou cantando, eu estou... Eu vou ali um versículo para a igreja, é uma coisa. Agora, eu vou trazer a mensagem naquela noite. A mensagem, ela é algo mais profundo. É algo profundo. Você pode ver que Deus fala o tempo todo na igreja, não é? Fala, Deus está falando com a gente. Mas quando chegar a hora da mensagem, né, para nós, todos nós temos, não, agora vamos ouvir o que Deus vai falar. Então, quer dizer, já é uma autoridade, é uma questão de uma autoridade maior. Né? Agora, se eu não vou tomar a Santa Ceia, né, assim, que eu não posso tomar, não é que eu não vou tomar, porque eu não posso tomar a Santa Ceia, que eu estou em pecado, alguma coisa que aconteceu, né, que eu estou errado, como é que eu vou pregar? Tá, aí vamos supor, tudo bem, aí vamos supor, então eu não vou pregar porque não estou em condição nem para tomar a Santa Ceia, e muito menos para pregar. Mas aí passa, aí eu me arrependo, aí naquele mês eu não tomei, mas eu humilhei, arrependi, eu posso se... Pode, aí já é diferente. Pode. Porque agora eu já me arrependi, o Senhor perdoa, agora a Santa Ceia vai ser só no mês que vem. Né? Entendi. Então eu já posso, já me perdoou, hoje me perdoou. Ney, uma coisa assim, que eu fico também outra dúvida. Por exemplo, normalmente na semana da Santa Ceia, a maioria das pessoas, tem gente que já até perdeu esse temor. Até no sábado ele faz um monte de coisa, faz tudo que tem que fazer de esquisito, no domingo ele conserta. Tem gente que faz isso, né? Mas assim, a maioria das pessoas que tem mais temor de Deus procura naquela semana e tal, né? Às vezes, né, preparar, evitar certas coisas. Às vezes tem uma atitude que a pessoa toma o mês inteiro, mas na semana da Santa Ceia ele evita certo sentimento, brigar, aquela coisa toda. Assim, pode até significar que ele tem um certo temor em relação à Santa Ceia. Mas, ao mesmo tempo, claro que Deus não quer isso da gente, né? Deus não quer que a gente vive consertando só na semana da ceia. A semana da ceia eu não brigo, eu não xingo, eu não vingo de ninguém, eu não falo nada para ofender ninguém, mas eu viro, né, e tal. Mas aí, depois que passa a Santa Ceia, eu estou liberado para fazer tudo de novo, até a próxima Santa Ceia, a próxima semana, que eu vou de novo, não posso brigar, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, aquela coisa outra. Isso, assim, igual eu falei, pode significar que a pessoa tem um temor. Talvez a mente da pessoa não está tão aberta ainda, precisa ampliar a visão, essas coisas. Mas, por exemplo, se a pessoa começar, isso virar uma rotina na vida da pessoa, e a pessoa começar vamos supor, ele faz um monte de maldade uma semana antes. Na semana da ceia, ele não faz maldade. Aí, acabou a Santa Ceia, ele saiu da igreja e já faz uma maldade. Entendeu? E continua, entendeu? E assim, aí, como assim? Como assim que fica diante de Deus assim? Fica parecendo uma coisa meio que premeditada, só na semana da ceia. Pode ser um temor, que às vezes a pessoa não tem a visão muito ampliada espiritual, ou pode ser meio que banalizando, tipo assim, com medo, só por medo. Querendo enganar Deus. Então, porque às vezes a pessoa tem muito medo. Vai que eu apronto uma coisa, ou então eu não vou poder tomar Santa Ceia, ou então vai que acontece alguma coisa na hora da ceia. Pode ser só um medo que a pessoa tem? Também. Não um temor? Não é um temor. Porque o certo do crente, qual que é o certo nosso? Né? Não quer dizer que você não erra. Você erra, a gente erra, pode até falhar, né? Pode. Mas o certo nosso é procurar ser liberto. Agora, eu vou ficar aqui, na semana da ceia eu estou bem, na outra semana eu estou perdido. Quer dizer, e quantos anos que eu estou vivendo isso aí? Eu mesmo, quer dizer, eu não estou querendo me libertar, eu não estou querendo viver uma vida com Deus. Como diz, eu mesmo estou desprezando a Deus do mesmo jeito. Não, eu quero me libertar. Então, essa Santa Ceia que eu não pude tomar, né? Aconteceu algo comigo, fiquei muita coisa ali, abalou. Amém, irmãos, não é problema não, amém, né? Temor de Deus, não quer dizer que você está destruído para si, não, isso não, né? Mas agora, como diz a irmã, a semana da ceia eu estou bem, na outra semana eu estou mal de novo, pego tudo de novo, acabou, chegou a Santa Ceia, eu vou lá preparar, aí não, meu irmão, você não está querendo viver uma com Deus, como diz, você está só querendo enganar, quer dizer, né? Enganar, como é que você vê a gente fica enganando os outros, né? Você está querendo enganar, então não adianta. Agora, não quer dizer, porque aconteceu algo no dia da Santa Ceia, ou um dia antes que você ficou sem tomar, que Deus já vai te destruir. Não, irmão. Deus conhece nós, velho.
né? A gente só está explicando para os irmãos como que funciona a Santa Ceia, né? Não é que é falando para o irmão, você é isso, o outro é aquilo. Não, está explicando como que funciona, né? Deixa eu te perguntar um negócio. Vamos supor, né? Vamos supor que logo no dia da Santa Ceia, o diabo, você está lá, né, na paz de espírito, plena paz, santo gozo, tal. O diabo vai lá, arma um laço para você, você briga com alguém, discute ali e tal. Aí você não pode tomar no caso Santa Ceia, mas no caso Jesus viu que foi o diabo que armou o laço para você. Aí naquela hora você ficou tão nervoso que você foi lá e revidou também a pessoa, que entrou em todo. Aí como é que Jesus veio? Uai, se você pediu... Não, você fica muito nervoso. Você ficou nervoso, né? Falou um monte de coisa lá, não devia ter falado. Mas você chegou diante do Senhor, pediu o Senhor perdão naquela hora, é um laço do diabo? Uai, o Senhor te perdoa, você pode participar. E tem diferença, tipo assim, também quando você age por uma coisa... Vamos supor, porque todo ser humano ira. Vamos supor, um momento você não estava esperando aquilo, mas você foi provocado, você reagiu, mas foi momentâneo. E do que você premeditou, calculou o mal, né? Justamente, diferente. Tá entendendo? Então quer dizer... Você estava frio, sóbrio, você tinha a oportunidade tranquilo, de não fazer, mas você quis fazer, já estava premeditado, programado. Justamente. Eu acho que tem quantos anos você casou, Karina? Há 15 anos atrás, né? Quando a Karina casou, total, aí, né, fui lá por vaidade, tirei as pontinhas do meu cabelo, né? Aí eu ia te contar, mas não deu tempo, porque Jesus já tinha te contado antes, né? Aí, no caso, aí Jesus foi, né, e não deixou eu participar da Santa Ceia, né? Quase que eu morri, meu Deus, nem vim na igreja, porque eu acho que se eu visse da igreja, eu ia cair durinho, porque eu fiquei lá em casa chorando o tempo todo. Só que aí Jesus foi lá e deixou, no caso, né? Não pude abrir culto, mas Jesus deixou cantar na mocidade, que trem todo. Aí é diferente, tipo assim, cada caso é um caso, cada situação é uma situação? Justamente. Porque tem coisa, no caso, que Deus tira tudo, né? Tipo assim, a pessoa não pode subir no altar, não pode ganhar oportunidade, né? Não pode cantar no grupo, nem nada. Mas aí depende da situação? Depende, porque, pensa bem, até uma coisa que a irmã falou aí, interessante. O diabo te julgou uma seta. Seta não é o que você é o que ele lançou na sua mente. Não é o que você é. Ele te lançou, vamos supor, te lançou uma seta de ódio. Mas você não tem ódio de ninguém. Mas naquela hora ele te lançou uma seta. Esse ódio não é seu, ué. Você não é uma pessoa que fica odiando nos outros. Lançou aquela seta. Essa seta, você só repreende. Ela vai embora, é o diabo que está lançando sobre nós. Ele faz isso sempre com a gente, não é? Ele faz, mas não é seu, isso não é seu. Agora, se você já tem esse problema de ódio, aí você tem que consertar. Você tem um problema, aí é o seu problema. O diabo só usou o seu ódio, mas você já tem ele. Agora, se você não tem, ele te julgou uma seta, Deus não considera isso, porque ele te julgou uma seta. Então, você não é seu, aí. Ele que está lançando. Você manda embora, repreende e acabou o problema. Não tem mais problema. Mas que o dia da Santa Ceia, no caso, no meu entender, é um dia de santificação. Todo dia de santificação. O dia da Santa Ceia é o dia que a gente santifica mais, que a gente vai jejuar, vai, né, pedir a Deus o conserto. Eu creio que se uma pessoa, entendeu? Se a gente for até provocado por uma pessoa, a gente tem que repreender e se humilhar. Justamente. O dia da Santa Ceia não é um dia de briga, é um dia de conserto com Deus para participar do sangue do corpo de Cristo. Justamente, né? Porque acontece, irmão, muitas vezes no dia da Santa Ceia o diabo fala assim, eu não vou dar, hoje ele não vai tomar Santa Ceia, não vou arrumar alguém para brigar com ele. Você está lascada. Eu tenho entendido. Você não vai tomar Santa Ceia nunca mais, todo dia tem alguém para brigar com você. O irmão Manuel falou, entendi dos dois lados. Realmente, é óbvio, né, que a gente tem que estar focado mesmo, porque às vezes um pouquinho que você sai do foco, pode arrumar. Então, pode dizer, às vezes, pode acontecer, né, não é o caso que a Valéria falou, mas pode acontecer que a pessoa já está na carne, tranquila, grilo lá, entendeu? Então, é muito mais fácil o diabo armar um monte de coisa para ele. Mas também existe casos que a pessoa está ali naquela graça.
Mas o diabo, ele usa uma situação imprevisível, porque o diabo, a gente não brinca com o diabo, não. Ele tem umas armas que ele usa que quando você se depara com ela, você fica até surpresa. Justamente. Tem umas coisas que o diabo arma que, nossa, se Deus não tiver misericórdia, entendeu? Aí, sim, é uma coisa diferente. A pessoa está ali, justamente porque às vezes ele estava naquela graça, tão focado, o diabo ficou tão furioso com ele que o diabo arrumou uma coisa tão inteligente, tão astuta ali, que não é porque ele não estava santificando, nem é porque ele não estava na carne. É porque o diabo foi muito astuto. Lançou um acesso. Naquele ponto, né? Justamente. Então, irmãos, aqui, só rapidinho essa última parte. Vocês viram que Jesus tirou Judas, não pôde participar. Lá na frente, o apóstolo Paulo explicou direitinho para nós. Não foi? Paulo diz assim, ó, quem toma indignamente, toma para sua própria condenação. E Paulo ainda falou assim, examina, pois, o homem a si mesmo. É até bom vocês entenderem isso aqui. Examina, pois, o homem a si mesmo. Né? E como eles põem, bebe esse cara. Quem toma... Vai ler o versículo aí, vamos lá. 11, 28. Pode ler. Começar no 27? 11, 27 de 1 Coríntios. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Viram? Quer dizer, Paulo diz, volta aí, Paulo, 27, Paulo. Porque qualquer que come deste pão e bebe esse cálice, a pessoa está vendo? Não tem nada a ver, corpo e sangue não, irmão, está vendo? Jesus falou pão e cálice, só que ele esquece do parte de baixo. Indignamente será culpado do corpo e do sangue de Jesus. Ele está falando. É claro, se nós estamos falando aqui do pão, está lá, não tem um pedaço de pão aqui, né? Eu vou ficar falando o tempo todo corpo. Não, é o pão. Só que esse pão é o corpo. Entenderam? Eles vão interpretar o trem e uma confusão danada. Confusão para eles mesmo, né? Não é para quem é. Porque quem é do Espírito Santo já tem a revelação. Não precisa ficar. Coma desse pão indignamente. Vai lá. Examina, pois, o homem a si mesmo, e assim come deste pão e bebe esse cálice. Deixa eu falar. Paulo estava falando isso aqui com quem? Com o crente. Com o crente. Crente da onde? Da igreja do Senhor Jesus. Está entendendo? Que aprendeu a doutrina com Paulo, que aprendeu a receber o Espírito Santo na pregação de Paulo e dos apóstolos. Eram pessoas que estavam na doutrina dos apóstolos. Então ele disse, examina, pois, o homem a si mesmo. Quer dizer, eu tenho a doutrina de Jesus, que é a mesma doutrina dos apóstolos. Então, quando você tem essa doutrina, você pode examinar. Você vai saber diferenciar o que é certo e o que é errado. Agora, você não tem a doutrina de Jesus, você vai examinar o quê? Vai examinar os outros, né? Justamente. Vai acabar examinando. Não, como é que você vai ter que examinar? Você não tem a doutrina. Você vai examinar o quê? Para você está tudo certo. Tudo, não tem nada errado. Tudo está certinho. Mas ele está falando para quem tem a doutrina de Jesus. Esses podem examinar a si mesmo. Aí quando ele fala aqui embaixo que há fracos e doentes, aí já é a fraqueza espiritual? Aí é a espiritual. Ele falou duas aí, até bom. Lembra um pouquinho para baixo aí. Onde está? No 30. O 30. Olha o que Paulo falou que estava causando participar do corpo de Jesus indignamente. Olha você ver. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Viram? Fracos e doentes. Fraco tanto espiritual como também carnal. Ele falou fracos e doentes. E ainda falou mais claro, e muitos que até dormem. Está vendo? Porque tocou no corpo de Jesus. Atinge tanto
o espírito como a carne. Pode atingir tanto o espírito como a carne. Justamente, a irmã lembrou isso aqui, foi o que aconteceu na igreja. O irmão já lembra, já contei o testemunho aqui, né? Lá nós estávamos na outra igreja, quando nós chegamos lá, a irmã, tinha uma irmã lá, que ela, até que responde até a pergunta do Paulo. Ela estava sempre lá participando, e que a coisa toda, né? Participando de Santa Ceia, mas eles chamaram para mim lá celebrar a Santa Ceia. E quando eu fui lá celebrar a Santa Ceia, e uma coisa que eu falo para os irmãos, eu posso ter todas as minhas falhas, mas nas coisas de Deus eu nunca brinquei, desde criança. O que é de Deus é de Deus. Eu prefiro não fazer do que querer fazer coisa que Deus não aprova. Eu não faço. Não, eu não. Se eu não faço, eu prefiro não fazer. Eu prefiro nem vir na igreja, prefiro nem orar, do que orar para fingimento. Isso aí não existe para mim. Toda a vida, desde criança. E lá, quando eu fui celebrar a Santa Ceia, então a gente levava com Deus a sério. Chegou lá essa irmã, né? Estava lá fora da doutrina de Jesus e acostumado na igreja tomar a Santa Ceia fora da doutrina e estava tranquila. Só que deu a mensagem, pregou a mensagem de Jesus. Quando nós celebrou a Santa Ceia, ela fez como ela sempre fez. Porém, naquele dia, quando ela acabou, eu só falei isso, ó, irmãos. O Senhor me falou aqui que tem uma pessoa aqui que você não devia ter tocado no corpo dele. Você não devia ter tocado. O que ela fez? Beleza, acabou o culto, parecia normal, porque tem crente que eles acham que as coisas é tudo normal, né? Acostuma tanto que as coisas não dão nada, que eles acham que nunca vai dar nada. Fui embora para casa. Quando foi quase meia-noite, liga o marido dela. Ai, irmão Sidney, pelo amor de Deus, ora para minha mulher. A mulher tem tempo de morrer, a mulher está tendo um troço aqui, e não sei o que lá mais. E eu falei assim, ó, irmão, eu vou orar. Mas se foi o próprio Deus, o que eu vou poder fazer? Mas o que eu vou fazer? Eu vou orar para ele. E se ele mesmo está punindo, o que eu vou fazer agora? Não tem como eu fazer nada. Olha. Eu vou orar então por ela. Aí na hora que eu fui orar, ele falou comigo, mas foi só a continha, depois que ela tocou, e o irmão falou aquilo, começou o problema. Eu falei assim, então, irmão, eu vou orar. Vou pedir Deus misericórdia pela vida dela. Pedi misericórdia, aí já ligou. Já passou o mal, irmão, foi embora. Ela não consertou até hoje, tá do mesmo jeito. Mas pelo menos ela entendeu que tem diferença. Tem diferença daquele que realmente serve a Deus e quem não serve. Tem uma diferença muito grande. Tá normal, tá achando que tá tudo certo. Por um tempo, né? Só que, como falou, por um tempo mesmo, porque eles não estão percebendo. Certas coisas lá vão acontecendo, eles não estão nem percebendo o que está acontecendo. Quando eles descobrem, meu filho, o tempo já está feio. Hebreus 5:14 fala assim, na parte B que eu percebi uma coisa. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem como o mal. Viu? Tá vendo? Perfeito para quem? Isso aí é quem tem um mantimento sólido. Justamente. Né? Esses têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem como o mal. Justamente. Então, quer dizer, irmão, você está entendendo? Você tem um alimento sólido, como foi a palavra. Você tem discernimento, entre o que é certo e o que é errado. E a palavra. Agora, se você não tem, como é? Aí alguém vai ter que tomar atitude para você, irmão. Não, você não pode não, irmão. Não, mas você não pode me julgar. Estou podendo, irmão, você não pode, está fora. Não faz não, minha filha. Né? Pode, pela palavra eu posso. Eu não posso julgar por mim. Não foi Jesus que falou? Eu não julgo ninguém, mas a minha palavra julga. E a palavra dele é a mesma que nós estamos falando, é a dele ainda, não é a nossa não. Então pode sim, então, quer dizer, porque a pessoa não tem discernimento. E se a gente permitir, o que acontece? Além de a pessoa ser prejudicada, ainda prejudica a obra de Deus também. Não, e Paulo fala nesse próprio versículo aqui, olha no 31 o que ele fala. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Pronto. Se você tivesse capacidade de julgar você mesmo, de discernir, não precisava de ninguém te julgar e ninguém discernir para você. Justamente. Precisar te julgar, não, irmão, você não está em condição.
Porque você se julgou. Eu sei que eu não estou em condição. Justamente. O Judas tinha poder de julgar? Não tinha. Por isso que Jesus falou, Judas, pode sair fora. Ele não tinha poder de julgar o Judas aí. Ele não sabia julgar ele mesmo, ele achava que estava tudo certo. Estava nem se lixando, não era? Jesus falou assim, não, Judas, você não pode participar. Pronto. E aí Jesus julgou, não é? Julgou pela sua palavra. Amém, irmão? Vamos. Só contar um negócio rapidinho. Você estava falando assim que às vezes a pessoa na ignorância e a pessoa não sabe, e tudo bem, ela não sabe, mas quando ela sabe, Deus já trata diferente, né? Eu vi até um testemunho de um irmão, uma vez, e de uma igreja doutrinada. Mas ele aceitou Jesus, ele era, né, um novo convertido, ele não sabia muita coisa, né? Aí diz ele assim que ele orava muito, ele sentia uma necessidade de orar de madrugada. Só que assim, ele orava só de cueca. Porque ele pensava que, como ele estava dentro do quarto dele, com o cobertor lá, era só a esposa dele, ele não entendia, ele não sabia. Ninguém nunca tinha falado nada com ele e na mente dele aquilo era normal, porque ele não estava diante de outras pessoas, ele estava no quarto dele, entendeu? E aí ele orava, e diz ele que orava, sentia a graça de Deus, era uma bênção. Até o dia que ele chegou na igreja e o irmão pregou, o irmão falou com ele, acho que falou direto com ele, conversando com ele, parece, não sei, e falou com ele que era pecado, tipo assim, a pessoa não pode ficar nu, né, dentro de casa e tal, falando com ele. Aí diz ele que achou que era uma bobagem. E pensou assim, o que tem? Eu estou dentro da minha casa, estou dentro do meu quarto, entendeu? E ele meio que ignorou, achou que era bobagem do irmão. Aí, naquele dia, de novo, ele levantou para orar de madrugada. Só que a glória não desceu. Já não desceu mais. Não desceu, mas não desceu. E ele ficou insistindo, e o negócio não deu certo. Aí ele ficou preocupado. Falou, quem sabe que o irmão falou é verdade. Aí ele levantou e vestiu roupa. Aí quando ele vestiu roupa, que ele ajoelhou, a glória desceu. Aí ele falou assim, enquanto eu não sabia, eu não tinha noção mesmo. Não sabia. Ele falou, Deus manifestava. O dia que eu fiquei sabendo que Deus enviou o irmão para poder falar comigo, aí já não funcionou mais. Justamente. Por quê? Ele estava na ignorância. Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância, mas Ele quer que você se arrepende. Ele já preparou alguém para te falar, estou vendo que você, né, tá querendo me servir, não faz isso mais. Pronto. A partir daquele dia, você ficou sabendo. Se você continuar fazendo, você está insultando a Deus. Não é? Amém, irmãos? Vamos. Justamente. Justamente. Verdade. Justamente. Né? Não tem. O que o irmão falou aqui, por isso que o pessoal tem que estar dando banho pessoal errado. Estão batizando, porque eles não têm o ensinamento do batismo. Como é que a pessoa vai batizar sem saber o que está batizando? Ele está batizando só por... E aí, igual falou um ponto interessante também, os irmãos. Presta bem. Você já entra, aceita Jesus de uma forma errada. Batiza de uma forma errada. E continua tomando Santa Ceia. Que temor que você tem? Você não aprendeu, ué? Seu batismo foi só lá jogar você dentro da água. Aceitar Jesus é só você começar a ir na igreja e continuar fazendo tudo o que você fazia, e fazer até pior, que talvez quando você estava lá fora você fazia menos, né? Agora dentro da igreja você está fazendo mais. Está tudo certo. Então a Santa Ceia para você está tudo certo. O céu, de qualquer maneira, você vai entrar lá. Jesus já deixou de ser Senhor, virou você. Então, vai ser o quê? Está tudo bagunçado, ué. Não tem nada para acertar. Quando você encontra com a verdade, é um choque. Um choque de 220 volts, né? Até mais. Não, tem não. Cristiano, vamos apresentar Cristiano no nome de Jesus?